Olá pessoal, boa tarde, quinta-feira, dia 11 de outubro. O Bate-Papo Esportivo está começando na tela da sua TV Horizonte. Programa moderno, com muita informação, opinião, debate, que fala tudo sobre o futebol como o torcedor gosta. Vamos aos destaques do programa de hoje. Cruzeiro faz dever de casa e sai na frente na decisão da Copa do Brasil. Thiago Largue ainda tem dúvidas na escalação do Atlético para enfrentar o América. Adilson Batista quer comprovar seu bom retrospecto contra o Atlético no domingo. Isso e muito mais agora no Bate-Papo Esportivo. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo esportivo. Participe com a gente, mande sua mensagem no nosso WhatsApp 984-950038, 984-950038. Mande sua mensagem também pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook e YouTube da TV Horizonte. E hoje queremos saber de você. Com a vitória do Cruzeiro ontem, o título da Copa do Brasil já está definido. Mande sua mensagem, participe aqui com a gente. Convidamos vocês também para acessarem as redes sociais do programa Bate-Papo Esportivo. Estamos aí no Facebook, no Instagram, também com o canal no YouTube. Entre lá e confira vídeos exclusivos do programa que separamos para vocês. Assunto de hoje, claro, a repercussão desse primeiro jogo da final da Copa do Brasil, que aconteceu ontem à noite com a vitória do Cruzeiro sobre o Corinthians. Vamos passar limpo tudo o que aconteceu ontem à noite no Mineirão aqui com a nossa turma de comentaristas. Vamos falar também do Atlético. Tem algumas dúvidas ainda no time do Atlético. O Thiago Largue comandou treinamento ontem, teve titular que não participou, teve jogador que saiu do treino. Vamos comentar tudo aqui hoje. E o América também se preparando para esse clássico aí. A Adilson tem um bom retrospecto aí contra o Atlético. Será que ele vai conseguir colocar em prática isso na frente do América? Vamos comentar aqui. Começando com Guilherme Guimarães. Seja bem-vindo, Guilherme. E aí, o que a gente pode dizer desse resultado do jogo de ontem? Ficou de bom tamanho para os dois times, não? Um abraço, Breno, um abraço para você que acompanha o Bate-Papo Esportivo de casa. Foi um resultado importante para o Cruzeiro, Breno. O Cruzeiro poderia sim ter feito um placar mais elástico, teve chance para isso. O Thiago Neves fez o gol do Cruzeiro, a gente vai ver daqui a pouco aí nos melhores momentos. Mas o Cruzeiro teve outras chances. É Copa do Brasil, é final, é muito difícil você falar, poderia ter feito 3 gols. Ok. O que a gente precisa comentar é que o Cruzeiro produziu para isso. Mas o que a gente viu também foi o manobol na essência. 1-0, placar de jogo de Mano Menezes, mas o Cruzeiro até buscando um pouco mais o ataque em relação a outras partidas. O Mano foi muito audacioso, na minha maneira de ver, ao sacar um dos melhores jogadores do Cruzeiro e colocar o Ariel Cabral, né, que não é uma alteração que ele costuma fazer. Ele saiu um pouco do trivial, daquilo que a gente conhece de Mano Menezes, para tentar dar uma cartada e acabou dando certo. Tá aí. Fred Jota, seja bem-vindo, Fred. Olhando pelo lado do Atlético, hein? A gente sempre acha que o Thiago Largue vai ter uma semana tranquila. Aí ontem teve titular que não treina, tem titular que sai no meio do treino. E aí começa aquela polêmica da torcida que nunca está satisfeita. Você acha que o limite da paciência do torcedor atleticano se esgotou esse ano com o Atlético? Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. O torcedor ele tem que compreender melhor como foi esse ano do Atlético, né? Um ano que começou com um treinador que, na minha opinião, não servia para o Atlético, um treinador ultrapassado, um treinador que pouco acrescentou para o clube. Pegou o Thiago Largue, um trabalho começado e mal começado, com jogadores que vieram e não acrescentaram nada, perdeu jogadores, aquela história que a gente fala aqui sempre, né, Breno? E conseguiu ainda assim dar um certo padrão para o time e conseguiu até agora estar dentro do G6. O ano do Galo tem que terminar assim, dentro do G6. E para isso o torcedor tem que ter um pouquinho mais de paciência. Tá jogando futebol brilhante? Não, não tá. É inconstante? É, inconstante. Tem falhas? Tem. Contratou errado? Contratou errado. Abriu mão da Sul-Americana foi uma burrice? Foi uma burrice. Mas agora faltam 10 jogos. Então acho que a torcida tem que abraçar o time e finalizar esse 2018 dentro da Libertadores. A partir do ano que vem, outra história e a gente vai debater outros assuntos. Fechando a turma hoje aqui, grande Leandro, seja bem-vindo. Pergunta para você é uma só. Amanhã, sexta-feira, feriado, não tem programa. Então a gente pode dizer que hoje também é o dia da maldade, não?
Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Fred. Boa tarde, Breno. O Dia da Maldade, então, começa hoje, né, Breno? Começa hoje? Começa hoje à noite. Véspera de feriado. Véspera de feriado, aí tu vai embora. Resultado positivo da Copa do Brasil. Resultado positivo, né? Parabenizar a toda a diretoria do Cruzeiro e do departamento de marketing. Que festa linda ontem. Maravilhosa mesmo. Nunca vi uma festa tão linda assim, antes de um jogo assim importante. Então, parabéns a todos. E o resultado foi que dentro de campo. Vitória, eu acho que tem que valorizar essa vitória. É uma vantagem, então tem que valorizar sim. Parabéns ao Cruzeiro. E a gente desfalcado ainda, né? Ana Cláudia não melhorou, ainda continua no DM. Foi até bom tocar. Conversei com ela no privado. Tá precisando de ajuda, eu vou lá levar um remédio para ela. Ana, fica tranquila que eu vou levar o remédio aí mais tarde para você, entendeu? E na segunda-feira ela volta. Aí eu falei, né? Lesão grau 2. Grau 2 é fogo, não volta assim, né? Não O recupera. Guilherme sabe, então, mas segunda-feira já dá para ela Tem que se voltar. cuidar fora de campo. Cuidar fora né? de campo. Eu conversei com ela lá, cuidado aí. Você tá aconselhando bem a Ana Cláudia? Claro, Porque ela tá acompanhando o programa de casa. Tá. Eu vou levar um remédio para ela lá mais tarde. Tá certo. No dia da maldade, vai levar remédio? Vai remédio do dia da maldade, é um cara de pau. É ampola, né? Tá certo. Bom, Só escolhe a marca. Vamos falar aqui, só dar uma passadinha num ponto interessante pra gente falar antes da gente entrar na final de ontem. Jota, Adilson tem um retrospecto bom à frente do Cruzeiro contra o Atlético. Só teve uma derrota em 12 jogos de confrontos entre Atlético e Cruzeiro. Você acha que isso influencia na hora que o treinador, ele agora no caso do América, vai enfrentar o Atlético? Você acha que isso tem algum tipo de peso, não? Não, tem não. Estatística é legal, estatística esquenta o jogo, é interessante trazer números, mas acho que o cenário que ele construiu essa vantagem sobre o Atlético era completamente diferente. Era um bom momento dele no Cruzeiro, péssimo momento do Atlético, uma época muito ruim do Galo. E outra coisa, ele voltou aqui no Mineirão, por exemplo, dirigindo o Joinville. Perdeu, né? Como técnico do Joinville. Então, acho que não tem muito essa história, não. Claro que fica aquela... do lado do Atlético, né? Tem que derrotar, porque é o Adilson, da época do Cruzeiro e tal, mas que o cenário é completamente porque diferente. muita gente fala, ó, ele sabe jogar contra o Atlético. Esse Atlético, talvez ele não saiba. Ou ele não saiba conseguir jogar com esse América contra o Atlético. É muito relativo. Acho que vale a pena. A estatística faz parte do futebol, acho que a gente tem que levantar sempre. Mas não é uma coisa que a gente possa bater o martelo. Então vamos falar da decisão de ontem da Copa do Brasil, porque o Cruzeiro fez o dever de casa, venceu o Corinthians por 1-0 no Mineirão nesse primeiro jogo da decisão. Vamos conferir então os melhores momentos do jogo. E a festa bonita, viu, Breno? O Leandro ressaltou muito bem. Parabéns aí ao departamento de marketing do Cruzeiro, o Renê Salviano, também o Leandro Freitas, né, que faz um trabalho bem bacana lá em relação ao sócio 5 estrelas. Foi uma festa muito legal, a gente vê ali os banners lá no fundo, a imagem de todos os jogadores, inclusive um sócio-torcedor também teve, ele ganhou um banner, ele fazia aniversário ontem e um presente, né, já que o Cruzeiro ganhou de 1-0, um resultado bem bacana aí pro Cruzeiro, que como o Leandro falou, concordo com você, viu, Leandro? Tem que valorizar assim, é uma vantagem, é pequena essa vantagem, mas de qualquer forma o Cruzeiro vai podendo empatar e isso já é um diferencial para essa finalíssima lá em São Paulo. Sem dúvida. Foi o que eu falei. E outra coisa, né, Guilherme? Com todo respeito, quem sou eu para falar alguma coisa, criticar, dar opinião? Mas, pô, não leva mal, não. Corinthians, não dá um chute a gol, cara. Já tinha acontecido isso lá contra o Flamengo. O futebol não é merecimento, eu sempre falo isso. Mas, pô, não pode ser campeão. Não pode. Jogando desse jeito covarde. E olha que o torcedor ainda reclama do Mano, hein? De jogar na retranca. Imagine se fosse o Jair aí. O Mano falou isso na coletiva. Nego critica o Mano, o torcedor critica o Mano. Aí o Jair joga com o Corinthians assim. Mas, Leandro, deixa eu te falar uma coisa. O Cruzeiro tem uma qualidade muito maior do que a do Corinthians, né? Tem. Então, quando o torcedor do Cruzeiro reclama, é porque sabe que exatamente que o time tem uma qualidade superior ao que tem mostrado. Ao que tem mostrado. Né? O time do Corinthians, né, eu falei aqui já mais de uma vez, o Cruzeiro é favorito nesse confronto. Poderia ter feito mais gols ontem, poderia ter acelerado no segundo tempo e praticamente decidido essa final. Na minha opinião, se o Cruzeiro faz 2-0 no Mineirão, o Corinthians não vira esse jogo em São Paulo de jeito nenhum. Fred. De jeito nenhum. O Corinthians é muito limitado, tem pouquíssimas opções de banco. A gente viu o chileno Arauz que entrou lá completamente perdido, expulso em 5 minutos. Enfim, tomou o cartão e foi expulso em 5 minutos. Não é um jogador ruim, mas ele ainda não está ambientado, né? Acabou de chegar. Diferença, né? Claro. Olha os reservas do Cruzeiro. Tem uma diferença. Ô, Fred, mas o que eu falo, como é que tu vai furar um bloqueio assim com as tuas linhas de 4 lá atrás, lá embaixo? Bem baixa. Bem muito baixa, baixo, Fred. muito baixo. Sim. É isso, a qualidade tem, claro que tem um time do Cruzeiro, mas é difícil você entrar.
O torcedor quer que a bola vá e passa, não é assim. O primeiro tempo poderia ter terminado 3-0, você concorda? Teve a bola na trave, teve a cabeçada que o Cássio fez um defesão, teve o próprio gol. O Cruzeiro conseguiu chegar. Eu acho que no segundo tempo poderia ter forçado mais para praticamente matar a decisão. Leva a decisão para São Paulo, vai ter todo aquele barulho, vai ter treino aberto para o Corinthians, quando foi contra o Flamengo. E lá, pelo menos, acho que o Fábio vai entrar em campo, né? Se a gente colocasse até o Pio lá, ontem no Mineirão, lá no gol, não ia ter problema nenhum, né? Sentado. Até o Pio não, né? Vamos respeitar aqui, porque você está falando diante de um grande goleiro. Lógico que eu estou enchendo o saco, brincando aqui, mas... Sentado, você podia levar essa cadeira, ficar sentado, não, eu falei que não ia acontecer nada. Eu falei ontem, depois do jogo, que o Fábio ele vai pagar acho que uns R$500 para a nova modalidade do sócio 5 estrelas do Cruzeiro lá, porque ele assistiu o jogo de dentro do campo. De fato, o Corinthians não chegou. E, assim, o Corinthians tentava por escanteios, né? Mas nada daquilo que assustasse o Cruzeiro. O Cruzeiro controlou o jogo, por isso que eu disse, foi um manobol na essência. O Cruzeiro fez 1-0, depois baixou o ritmo de jogo, poderia ter ido mais para cima, buscado o resultado, mas não, o time dele teve as possibilidades, mas é diferente. Eu acho que o torcedor está acostumado com aquele futebol de muita intensidade, ataque toda hora, e com o Mano Menezes não é assim. Nós vamos falar mais desse grande jogo, desse primeiro jogo da decisão no próximo bloco, mas agora eu tenho uma dica para você. Procura um tratamento dentário de qualidade com bom custo-benefício. Quem nunca sonhou em ter um sorriso de artista? Conheça agora o DSD, que já está acessível para você na Sorrisos. Um modelo digital 3D do seu sorriso é enviado para Madrid, onde a equipe do Dr. Christian Coachman define como será o seu sorriso ideal. Você passa por um Smile Test para saber o resultado antes de iniciar o tratamento. O novo sorriso é aplicado sobre os seus dentes naturais, transformando a sua vida para sempre. Vem mudar a sua vida na Sorrisos, a clínica do sorriso confiante. Então, pessoal, você precisa de tratamento dentário, procure a Clínica Sorrisos mais próxima da sua casa e faça um orçamento sem compromisso. Está aí na tela o telefone e as várias unidades da Clínica Sorrisos. Vamos para um rápido intervalo e voltamos falando ainda sobre Cruzeiro e Corinthians. Não sai daí!